Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre a inflação, meu amigo, que está explodindo para os mais pobres com o aumento do preço dos alimentos, né? Isso não é de hoje, tá? Mas parece que finalmente, depois de tanto tempo tentando esconder esse número, né, o IPEA lá, esses institutos de pesquisa econômica aplicada, não conseguem mais esconder tanto assim, né? Tá ficando pior a coisa. E o pior, tende a piorar, porque é o que eu falo para vocês. Esse é o grande problema do populismo econômico, né? O governo gasta demais, num primeiro momento, isso não afeta os preços, isso afeta os preços lá na frente. E aí os políticos idiotas, populistas, têm um incentivo enorme para gastar mais, por quê? Porque o problema vai dar mais lá na frente já vai ser outro político, já vai ser outro caso, então deixa para lá, não é mais meu problema. Esse é o grande problema da coisa. E o Lula está só começando com a gastança dele, hein? E aquele negócio, o Lula falou, não, porque eu não quero fazer cortes no governo para não prejudicar os mais pobres. Como se governo ajudasse pobre. Ao contrário, né? Ele não fazendo os cortes aumenta a inflação e aí sim ele prejudica os mais pobres. Essa notícia foi sugerida por Traumatismo Corniano, Índia Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a inflação subiu para os mais pobres, né? E é o que eu falo para vocês. Consequência de quê? Consequência do Lula, é lógico, é óbvio que é isso. O Lula gastando dinheiro demais, todo mundo sabe que o que faz a inflação subir é excesso de dinheiro. O governo imprime dinheiro para pagar as despesas dele, joga dinheiro no mercado. Como o dinheiro não tem valor em si, é só um pedaço de papel, né? Ele vale pelo que ele representa em termos econômicos. Aí o que acontece? Você pode pegar todos os bens e serviços que tem na sociedade, mais ou menos, e equivaler à quantidade de dinheiro que tem na sociedade também. Se você imprime mais dinheiro, joga mais dinheiro na sociedade, automaticamente agora, como os bens e serviços são os mesmos, no final das contas, agora cada coisa vale mais dinheiro, né? Ou seja, aumenta a inflação. E o pior é isso, porque o problema é que esse efeito ele é demorado, porque num primeiro momento você joga dinheiro para uma parte da população, aqueles preços já sobem. Mas aí isso vai andando na sociedade, né? Isso acaba afetando todo mundo, mas só lá na frente. A inflação em si acontece depois que você já teve, na verdade, o termo correto é inflação já é você imprimir dinheiro. Quando o governo imprime dinheiro, joga dinheiro no mercado, isso já é a inflação. O aumento de preços acontece lá na frente à medida que esse dinheiro vai sendo colocado pela sociedade, né? E o que está acontecendo? É exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. O Lula gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, sem querer obedecer a ordem de manter o déficit zero, fica com esse negócio de desculpa, não, porque tal coisa está fora do teto. Não, tal coisa está fora do arcabouço fiscal, isso está fora do arcabouço. Você tirando as coisas do arcabouço fiscal, meu amigo, o que acontece no final das contas é que o arcabouço fiscal não serve para nada. Esse pessoal fica querendo fingir que está obedecendo regra sem obedecer a regra. O que o governo não pode é gastar mais do que arrecada. Esse é o problema, né? O arcabouço fiscal, o teto de gastos, essas coisas todas existem para evitar que o governo gaste mais do que arrecada. O objetivo é não gastar mais do que arrecada. No que você cria um arcabouço fiscal, fala, mas não, isso aqui está fora do teto de gastos. Não, isso aqui está fora. Isso aqui está fora também. Isso aqui também está fora. Isso aqui está fora. Ou seja, o resultado desse ano que vai ter um déficit de 28 bilhões, olha só, não é pouco de 28 bilhões de reais, é dinheiro pra caramba. E, no entanto, eles estão dizendo que tá tudo normal, porque tá dentro da faixa de erro do arcabouço fiscal e coisa e tal. E se você botar essas outras coisas por fora, né, que tiraram do arcabouço fiscal, dá 76 bilhões de reais. Cara, é um absurdo isso. É lógico que isso vai gerar inflação. Ou seja, fizeram um arcabouço que não serve para porra nenhuma, e o governo Lula ainda consegue driblar o arcabouço de todas as formas possíveis. É um governo terrível, o governo Lula. Vai prejudicar muito os pobres, porque acaba piorando a vida do pobre. É o pobre que gasta muito com alimento, né? O rico, do dinheiro que ele recebe, ele gasta com um monte de coisa. O pobre gasta com alimento. Tem que comer para continuar vivo, né? Ou seja, isso prejudica muito mais o pobre do que qualquer outra pessoa. Mas é lógico, você sabe que o Lula pode contar com a imprensa amiga para dizer que a culpa não é dele, né? Aqui, ó. Carne encarece em todo o país em outubro com mudanças climáticas. Ah, é as mudanças climáticas. Não é o Lula torrando dinheiro como se não houvesse amanhã. Por que as mudanças climáticas afetaram todo mundo ao mesmo tempo? Né? Porque mudança climática, em tese, deveria acontecer diferente em áreas diferentes do país. Né? Não tem essa lógica de mudança climática afetar o preço em todo o país ao mesmo tempo. Né? É lorota. Isso aqui é jornalista querendo ajudar o Lula para dizer que não, a culpa não é do Lula. Se fosse o Bolsonaro encarece o preço da carne, dando a impressão que o Bolsonaro foi lá
no supermercado, virou pro gerente, falou, não, aumenta esse preço da carne aí que eu quero sacanear pobre. A impressão que dá, a imprensa adora fazer isso, né? Quando foi na época das queimadas, a impressão que dava é que Bolsonaro estava botando fogo, né? Não, porque Bolsonaro, não sei o que lá, foi lá, botou em fogo na Amazônia, a Amazônia pegando fogo e não sei o que lá. Agora, esse ano, a Amazônia pegou muito mais fogo do que na época do Bolsonaro, mas muito mais, muito mais mesmo. Foi o recorde de toda a série histórica. E não, a culpa é a mudança climática, seca. Teve seca, mudança climática, não foi o Lula, né? Não, porque Bolsonaro desmontou os mecanismos do IBAMA e não sei o que lá, agora o Lula remontou todo e não continua não funcionando, porque não serve para nada o IBAMA, a verdade é essa, né? O IBAMA é um órgão de burocracia, é um produtor de papel, né? Fica produzindo papel lá, carimbo em papel e coisa e tal, é só isso que o IBAMA serve, não serve para porra nenhuma no final das contas. Enfim, a mesma coisa no caso da inflação, aqui vem a imprensa falar que não, mudanças climáticas que elevaram o preço da carne. Não, foi o Lula. O Lula com a ideia idiota dele que o governo não pode economizar dinheiro porque tem que ajudar os pobres. Cara, de onde é que esse cara tirou que o governo ajuda pobre? O governo é o grande concentrador de renda que tem no Estado. O governo cobra imposto de todo mundo. E na hora de distribuir, mas ele dá dinheiro para o pobre. Não, dá trocado. Bolsa Família, esse dinheiro que o governo dá para o pobre, é trocado da migalha que caiu da mesa do Lula ali, depois da terceira mesa que o Lula comprou lá no Palácio do Planalto, as migalhas que caíram dessa mesa, o trocado da folga do que sobrou disso daí é que vai para os pobres, né? Pode ver o orçamento da União, meu amigo, a maior parte, 80% é pagar funcionário público. E de novo, eu sei que tem funcionário público que recebe pouco, mas tem funcionário público que recebe bem pra caralho. No final das contas, o que acontece é isso. O governo ele pega dinheiro de todo mundo, inclusive dos pobres, porque pobre paga imposto. Aliás, pobre paga mais imposto do que rico. Pega esse dinheiro de todo mundo e dá para funcionário público, para alguns funcionários públicos aí que ganham dinheiro pra caralho, e dá para as empreiteiras amigas do governo, dá para os esquemas de corrupção do governo. Aí o que sobra? Aí sobra um troquinho, um negocinho assim. Depois que o Lula comprou as mesas, comprou o lençol de algodão egípcio de 300 fios lá que a Janja queria, comprou os hobbies, não sei o que lá, comprou os aviões. Aí depois que sobrou dessa gastança toda, aí pega um trocadinho e dá pro pobre. Não é à toa que a primeira coisa que o Lula está cortando nesse suposto corte de gastos dele é cortar a Bolsa Família e a aposentadoria do INSS, né? Se o Lula tivesse realmente preocupado com o pobre, você acha que era isso que ele ia cortar? Ou ele ia cortar o avião dele, ia cortar a mesa da Janja, ia cortar esses gastos aí enormes que tem com estatais, né? É porque não. O Lula sabe que Estado não ajuda pobre coisa nenhuma. Isso é lorota, uma das muitas lorotas que o Lula fala. Estado atrapalha o pobre, Estado escraviza o pobre. O rico ainda consegue se virar, cara. O rico abre empresa no exterior, o rico dá seu jeito aí, o rico compra o governo, suborna o governo. Olha os irmãos Batista. Os irmãos Batista se dão bem pra caralho com o governo. Rico adora o governo, meu amigo. O pobre é que se ferra com o governo. Esse pessoal acha que essa lógica é invertida, mas não é não. O governo tá aqui pra fuder os pobres mesmo. Não tá pra... Os ricos ele ajuda. O Lula, inclusive, mais do que todos os outros. Por quê? Porque o Lula quer um Estado grande. Estado grande significa controle grande, arrecadação grande e besteiras enormes ainda na economia, né? Como o Lula está fazendo, gastando dinheiro pra caramba, aumentando o preço das coisas e o pobre se ferrando. É isso daí. E de novo, é o que eu estou falando, isso está só começando. Porque isso daqui ainda é o começo dessa onda. Lembra? Quando você começa a gastar dinheiro, leva um tempo, né? Quando começa a inflação a jogar dinheiro no mercado, leva um tempo até os preços começarem a subir. Está começando a subir agora, meu amigo. Se prepara. Ainda vai subir muita coisa ainda por conta dessa irresponsabilidade do Lula. Um absurdo esse tipo de coisa. Uma pena que, mais uma vez, os pobres vão pagar pelo crime que foi eleger esse idiota, que quem elegeu foi a isentosfera de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Tá? Não foi Nordeste, não. Não foi pobre que elegeu o Lula, não. O Nordeste vota muito no Lula, é verdade, por questões históricas. Mas o Nordeste deu mais voto para o Bolsonaro do que deu para o Lula. Foi a isentosfera de São Paulo, foi a galera da Faria Lima, isentosferex ali, que não porque Bolsonaro fala coisas muito ruins, Bolsonaro criticou a pandemia, Bolsonaro falou umas coisas, imitou um cara doente, olha que absurdo, vamos votar no político corrupto, vamos votar no pinguço corrupto para resolver esse problema. Pois é, botaram no cu do pobre no final das contas, né? Todo mundo sabe isso. Botar a esquerda no poder é ferrar com os pobres. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.